Alô, pessoal, eu sou José Inácio Werneck e eu estou em Michigan, numa cidade chamada Traverse City, Michigan, Estados Unidos, e Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Novaes, tivemos ontem a abertura dos Jogos Olímpicos com muita chuva, e o Brasil hoje já perdeu no basquete e no vôlei. É verdade, é verdade. Eu estou completamente mobilizado pelos Jogos Olímpicos. Você sabe que eu sou um apaixonado por esporte, seja até cuspe em distância, eu acompanho. Eu sei Aliás, disso. deixa eu lhe falar que eu tenho um livro que fala da invenção dos esportes. Ah, eu sei desse livro, eu Pois é, conheço. um livro que me custou, inclusive, um grande trabalho de pesquisa, porque eu tive que buscar as origens de vários esportes, né? De remo, de esgrima, de natação, enfim, todos os esportes de onde eles vieram. E, no momento, só me interessa, o único resultado que me interessa fora das Olimpíadas é o das eleições na Venezuela. Eu tenho a impressão de que o Maduro vai levar o pódio para casa. É capaz. Mas nós temos realmente muitas coisas para conversar. Eu preciso explicar o que é que eu estou fazendo aqui, porque, conforme você sabe, eu fui disputar o Campeonato Pan-Americano de Masters de Atletismo. Sei. E É, se saiu muito bem. isso foi em Cleveland, Ohio. E de lá, então, nós resolvemos, eu e minha mulher, Dawn, vir até a região dos lagos, os grandes lagos dos Estados Unidos, aqui no estado de Michigan, no Lago Superior, Huron, Michigan e por aí vamos, né? Mas não Ontário. foram correndo, não, né? Não, Mas não não, foram de de carro. Ohio correndo, não, né? Não, de carro, um carro Ah, bom. híbrido, aquele que você põe a Sei, tomada sei. na, Aham. coisa da tomada lá para carregar. E está funcionando muito bem. Agora, o que não funcionou bem realmente foi a disputa desses Jogos Pan-Americanos. Eu não sei ao certo quem organiza esses Jogos Pan-Americanos, mas foi uma bagunça muito grande. Quer dizer, todo mundo muito simpático e tal, mas muito desorganizado. Tanto que eu simplesmente, não vai, me perdi no, no percurso a prova dos 10 quilômetros, porque estava tudo muito mal sinalizado. E depois Ah, aconteceu uma coisa curiosa. Apesar de eu ter me perdido, eu ganhei a medalha de ouro. olha. Era para correr 10 quilômetros, eu corri mais de 16 quilômetros. E Vai graças ver que os seus, a... vai ver que os seus concorrentes adversários também se perderam, né? E se perderam Não, mais do que tinha, você. o fato é o seguinte, não tinha ninguém na minha faixa etária, só eu. Ah, bom. Tá. De 80, Então de você ocupou os três lugares no pódio, né? Exatamente. 85 anos para cima, eu vinha descobrir depois, eu não sabia. Eu completei o percurso apenas por espírito esportivo. E aí fui surpreendido quando me chamaram para me dar a medalha de ouro. E aí eu descobri que não tinha mais ninguém na minha faixa etária. Então eu podia ter andado até de marcha ré, devagarzinho. Ah, e eu acho que você deveria reivindicar as outras medalhas também. Ou não tem mais ninguém, todo mundo é de prata e é de bronze também, pô. Claro, devia ter levado para casa a de prata e a de bronze. A minha mulher, aliás, foi medalha de prata, ela deveria até ganhar a medalha de ouro, mas ela pegou uma adversária dificílima, uma senhora lá chamada, mais moça do que ela, na faixa etária dela, de 75 anos em diante, e Jeannie Rice, que é uma recordista de maratona. Ela é uma pessoa muito curiosa, ela é de origem índia. Lembra que eu falei que eu estava com medo que aparecesse um índio lá da Bolívia, ou dos altiplanos Lembro, do lembro, México, lembro. do Peru, acostumados a correr a 4.000 metros de altura? Não, o que apareceu foi uma índia na, Olha, na categoria de minha mulher, ultra leve, pequenininha, magrinha, e minha mulher, brilhantemente, mesmo assim, conseguiu a segunda medalha, né? A medalha de prata da categoria dela. A minha filha Rebeca, que disputou a meia maratona, foi a segunda geral entre as mulheres, ganhou na faixa etária dela, e a nossa neta Hannah, que não é master, porque é muito jovem ainda, mas havia uma prova especial para outras pessoas, foi a vencedora da prova dos 5 quilômetros. Quer dizer, a família toda ficou muito satisfeita. Daqui, vamos ao Canadá e, eventualmente, estaremos de volta a Connecticut para a nossa conversa
da próxima semana. Agora, já que você falou em eleição na Venezuela, ou Novaes, o que é que você me diz da Kamala Harris, que afinal é a candidata do Partido Democrata às eleições nos Estados Unidos? Olha, eu acho que em princípio, eu me decepcionei um pouco com o silêncio dela durante aí a administração do Biden. Mas eu acho que tudo aquilo, pelo que eu tenho visto agora, eu acho que tudo aquilo foi um recato proposital, sabe? Para não atropelar as coisas, para não ficar brilhar mais do que o Biden. Talvez ela até soubesse das deficiências naturais do Biden e se recolheu. Eu acho que foi isso, porque agora ela está se mostrando com a faca entre os dentes, enérgica, pô, cheia de energia. Sim, fala. Não, não, incidentalmente, eu falei no início que estávamos aqui no dia seguinte a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, mas é bom precisar bem a data, dia 27 de julho de 2024. Mas continua. Não, agora deixa eu cortar o baralho aqui um minutinho, só para saber de você o seguinte: aí nos Estados Unidos, quem é que está transmitindo as Olimpíadas? É Como a é que você está NBC. sabendo dos resultados? É a No Brasil, como NBC. é que é a NBC? E é uma NBC, que, aliás, transmissão. tradicionalmente é a NBC que transmite os Jogos Olímpicos. Mas, para falar da Kamala Harris, eu acho que não foi o fato de que ela se manteve à distância e se manteve silenciosa por modéstia ou pudicícia ou qualquer outra coisa. Eu acho que foi o Biden que a colocou de escanteio, de propósito, porque o Biden tinha prometido, quando se elegeu, que ele seria presidente de um mandato só. E depois, claro, sentado lá no trono, ele falou: Claro. não, eu quero 2 mandatos. Ele e a Era- mulher muito ambiciosa. E aí botaram lá a Kamala Harris num segundo plano. Mas agora acontece o seguinte: o Joe Biden, outro dia, renunciou, né? Ele disse que não vai mais concorrer, aquilo tudo, e todo mundo veio com uma porção de elogios, uma atitude muito digna, colocando a nação acima das suas ambições pessoais. Interesses Não foi nada pessoais? disso. Não foi nada disso. Claro que não foi. Encostaram a faca no pescoço do Biden e disseram: você não tem condição, você não tem Claro, condição claro. nenhuma. E ele, forçado, entendeu? Então disse: não, não vou concorrer, indico a Kamala Harris. E aí ela se sentiu encorajada e agora está aparecendo. E de saída, Novaes, é o seguinte: muito mais interessante a Kamala Harris do que o Donald Trump. Porque a Kamala Harris é uma pessoa que ela. Veja só as características da Kamala Harris. Ela é filha de um jamaicano negro com uma indiana da Índia, né? Indiana natural da Índia. Só que o jamaicano é professor de É, Stanford. quer dizer que o fato É um de que ser acadêmico, é um negro não cara que. significa que não possa ser professor. Muito bem, uma pessoa, a mãe também é uma pessoa brilhante. Aliás, os imigrantes indianos nos Estados Unidos se dão muito bem, muito bem. É, É, foi educada em parte em Quebec, no Canadá, numa escola primária francesa, quer dizer, de saída, algum francês ela há de falar, já que o Donald Trump é um absoluto monoglota, né? O Donald Trump é aquele americano que desembarca em Paris e exige que os franceses falem inglês com ele. E é a Kamala Harris, promotora, uma mulher que é uma excelente oradora. É, ela é casada com um judeu branco, o judeu. e branco, de raça branca, É. que é, inclusive, líder de campanhas contra o antissemitismo nos Estados Unidos, o que não impede a Kamala Harris de ser contra o que o Benjamin Netanyahu está fazendo em Gaza. Tanto que ela se recusou a ir ao discurso do Benjamin Netanyahu no Congresso dos Estados Unidos, porque você sabe que ela, como vice-presidente da República, ela é a Ela é a presidente do presidente. Senado. É. Então, naturalmente, ela teria que estar presente no Não, discurso. e tem o seguinte: e É, quando o Netanyahu foi falar com ela, é, ela não manifestou aquele sorriso exuberante que ela tem manifestado diante das câmeras. Pelo é. contrário, a foto, inclusive, que saiu no jornal ontem, ou anteontem, ou hoje, sei lá, ela estava séria, cumprimentando o Netanyahu, assim, sem nenhuma satisfação, sem nenhuma alegria. Então, por todas essas características, eu acho ela uma candidata muito interessante. Agora eu vou votar. Eu não ia votar no Joe Biden de jeito nenhum.
Inclusive, agora vem revelações de que já há muito tempo as pessoas sabiam que o Joe Biden está mais para lá do que para cá, não tinha mais condições de continuar. E ele teimosamente se agarrava ao cargo. Agora a verdade vem aparecendo. Mas me diga, o que você achou da cerimônia de abertura? Eu achei muito interessante, uma cerimônia de abertura fora fora da curva, no melhor sentido da palavra, entre outras razões, porque foi feito com embarcações pelo Rio Sena. Aliás, logo hoje apareceu no Facebook uma foto da barca de Rio-Niterói dizendo a delegação de Niterói, uma barca parecida com Onde eu aquelas nasci. barcas que desfilaram ontem. Hã? Onde eu nasci, Niterói. Eu nasci em Niterói. Me criei Então, no Rio pô, de Janeiro, mas nasci em Niterói. As velhas barcas da Cantareira, né, que eram barcas mais ou menos iguais àquelas barcas do Mississippi, com as é, 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 rodas. com as rodas. Mas E- essa não. Essa já era mais moderninha, mais parecida com as que desfilaram ontem É, pelo é, Sena. Mas é, foi engraçado, porque em delegação de Niterói e aquela barca indo em é, direção a Niterói. é. Muito bom. Mas eu achei excelente. Uma coisa fora do comum, assim, inteiramente inesperada, muito longa, não é? Como Muito tem longe. sido, aliás, todas as aberturas de Olimpíadas. Não é só essa. A anterior e a anterior da anterior e todas as outras são longas, mas também tem quase 200 delegações para desfilar aí, e É, tem é. discursos, e ontem ainda teve a chuva também, pô. É a chuva como choveu, né? E além das habituais confusões, né? Confundiram a Coreia do Sul com a Coreia do Norte. É, O é, Comitê Olímpico já teve que se desculpar e o Emmanuel Macron está muito satisfeito, dizendo que foi um espetáculo absoluto em matéria de segurança, porque realmente era uma coisa que é difícil você controlar a segurança ao longo de claro, mais de 5 claro. quilômetros no Rio Tinham Sena. 45.000 seguranças lá. Agora, você sabe que isso vai custar a bagatela de mais de 3 milhões de dólares, é o que vai custar a segurança, ou o que custou a segurança desse espetáculo todo. E, para mim, o ponto alto do espetáculo foi, ao fim, ver a Céline A Dion Celine Dion, isso, cantando In l'amour, da Edith Piaf. isso, Aquilo, todo lá mundo. do alto lá da Torre Eiffel, aquilo, para mim, foi a chave A de ouro. Celine Dion foi uma unanimidade. A Celine Dion foi uma unanimidade. Eu hoje vi entre os meus amigos e rodando aqui essa roda mágica do Facebook, todo É, mundo batendo palma, elogiando a participação dela. E eu acho que muito, em parte, também pelo estado de saúde que ela está apresentando. Ninguém ela esperava que ela fosse se apresentar para cantar no final de uma Olimpíada. foi uma surpresa mais do que agradável. Ela sofre de uma coisa muito estranha, né? Uma Isso, é. rigidez. E a rigidez do corpo, né? A É, é, rigidez do corpo é um. mas eu sempre fui fã da Celine Dion e da voz da Celine Dion. Mas, e aí no Brasil, fora essas coisas de. Bom, já perdemos, né? Já falei no basquete, parece que na natação lá o Cachorrão fez um bom tempo, mas também não conseguiu a O Cachorrão classificação. chegou em quinto, né? Chegou É, em quinto o Cachorrão. é. E eu acompanho, eu tenho visto, eu não sei o que está acontecendo fora das Olimpíadas. É. Eu não sei, tenho uma vaga ideia do que está ocorrendo nos Estados Então, Unidos e na Venezuela. Aqui no você, Brasil, o seu time está joga ocorrendo. hoje. Já que você está falando de ocorrência, o Botafogo está jogando com o Cruzeiro, se não me engano. Joga hoje à noite com o Cruzeiro com uma transmissão da TV Globo, o que me surpreende, porque a TV Globo nunca transmitiu futebol aos sábados e está transmitindo hoje. Eu tenho a impressão que ela está com uma carência muito grande de audiência. Eu acho que ela sofreu um baque na audiência na época aí do governo do Bolsonaro. E eu acho que ela está tentando se recuperar. E às vezes está exagerando até nas coisas, porque eu não tenho nada, pelo contrário, eu não tenho nenhum tipo de discriminação racial, mas eu acho que a Globo está forçando um pouco essa questão de botar atores pretos fazendo muito presentes na televisão. Eu acho muito justo isso, mas acho que a Globo está exagerando, está forçando uma barra para ver se recupera parte da audiência que ela perdeu aí durante. Bom, na época do Bolsonaro, chegaram os bolsonaristas chamar
a Globo de uma emissora comunista, pô. Olha só que absurdo. Mas perdeu muito público. Está tentando recuperar aí agora. Vamos ver como é que fica isso. Agora, isso que você falou me lembrou um fato interessante. Essa região aqui dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos, fica na fronteira com o Canadá, e é uma região muito interessante porque ela foi palco em séculos passados de disputas territoriais muito grandes entre ingleses e franceses. Isso antes da formação dos Estados Unidos se Ah, tornarem um país independente. Então, era um território muito disputado entre tropas britânicas e tropas francesas, e nós andamos aí. É uma região muito bonita, devo dizer isso de saída. E nós andamos aí em ilhas, aqui locais, em torno de todos esses grandes lagos, e em todas elas há barcos. Aqui se travou uma batalha em 1700 e não sei quanto, e os padres jesuítas franceses catequizando os índios. E o que me chamou a atenção foi a participação dos índios ou dos nativos americanos, né? O Native Americans, como eles chamam, em todos esses conflitos entre britânicos e franceses. E você hoje olha, Novaes, e você diz o seguinte: onde é que estão esses Native Americans, esses nativos, esses índios? Desapareceram. Você não, vê por aqui, além de raça branca, que é a grande maioria, né, aqui no estado do Michigan, a grande maioria é de raça branca, você vê negros, você vê asiáticos e tal, você não vê um Native American, né? Quer dizer, eles passaram por aqui, eram os donos dessa terra, o que nós participaram chamamos dessas de, batalhas e hoje sumiram, o foram que nós chamamos, massacrados. É? o que nós chamamos de povos originários. Povos originários, exatamente, Pois os é, eu povos acho até muito originários. bonito esse nome. Agora, o que acontece é o seguinte: eu acho que aí nos Estados Unidos, algumas tribos passaram a administrar ou ganhar um dízimo qualquer em cima dos cassinos. Eu já ouvi falar nisso algumas vezes, que, Não, que, não. que os cassinos se instalaram em terras indígenas e dão dinheiro para os índios, e É, talvez os índios, então, estejam satisfeitos com isso e não estejam mais aparecendo tanto quanto poderiam. Não Mas sei. não, realmente existe isso. Mesmo no estado de Connecticut, onde eu moro, há cassinos que são explorados por tribos indígenas. Mas o fato é que você não vê aqui nessa região mais nada que mostre o que foi a presença deles aqui durante milhares de anos, né? E a verdade é que daqui até a costa do Pacífico houve diversas vezes. Eles foram transportados de um lugar para o outro, faziam as reservas indígenas de um lugar, depois eram transportados para outros lugares ou eram massacrados. E hoje, praticamente, é uma coisa curiosa. Assim como os indígenas brasileiros, né? Um pouco. Claro, isso não é diferente aqui no Brasil, não. Eu outro dia estava lendo aí uma pesquisa que saiu publicada aí nos jornais a respeito da quantidade de indígenas mortos aqui, que foram mortos por, sei lá, por traficantes, por garimpeiros, e coisas desse tipo. A tendência da civilização é marginalizar essas pessoas e ou elas se incorporam, se aculturam e compram o seu celular e vão tratar da inteligência artificial, ou então elas vão desaparecer na poeira do tempo. Isso acontece com mais rapidez nos Estados Unidos, que é um país que está na nossa frente, mais desenvolvido, então a máquina do desenvolvimento funciona mais rapidamente do que aqui. Mas a tendência aqui no Brasil, tanto que você vê o esforço que se faz para proteger esses povos originários, né? Foi até criado um ministério para isso, para ver se protege. Mas a tendência é que isso suma na poeira dos tempos. Talvez daqui a 50 anos, 100 anos, sei lá quanto, não vai ter um indígena só no país. Vai ser chamado para tudo quanto é lugar para fazer palestra. O único indígena que sobrou dos povos originários. É isso. Eu Agora, vou. eu queria fazer uma referência aqui, Diga. falando em indígenas, é o seguinte: o que me sensibilizou muito foi a delegação dos refugiados Eu vi essa nas barra passar. Olimpíadas. Pois é, de um cidadão chamado Filippo Girandi. Eu até guardei o nome dele para comentar aqui. Filippo Girandi. Ele que é o coordenador dessa delegação de refugiados que vieram de todos os lugares. Segundo ele, existem mais de 10 milhões de refugiados no mundo inteiro. E isso aí eu acho que ele ganhou o prêmio Laurel, né?
o Prêmio Laurel, aquele prêmio do esporte, é. ele ganhou exatamente por essa ação de juntar os refugiados e botá-los para. E eu acho um negócio da maior importância. Vai competir aí, provavelmente não vai ter nenhum sucesso, mas é importante fixar aí que os refugiados estão também nesse mundo. Aliás, eu acho que o mundo deveria viver com o espírito dos Jogos, o espírito das Olimpíadas. Se esse espírito das Olimpíadas que a gente viu no desfile, se isso permanecesse ao longo do tempo, eu acho que o mundo seria muito melhor. Bom, a propósito disso, também outro momento brilhante do desfile foi quando tocaram o Imagine, do John Lennon, né? É verdade. Imagine o mundo em paz, imagine o mundo sem guerra, né? Claro, é isso, é isso. Eu não vi, não, porque eu não vi o desfile todo. Era Você não viu? impossível ficar sentado numa poltrona durante 4 horas e meia. É impossível. Eu Até vi. porque eu tinha que ir ao banheiro de vez em quando, pô. Então eu perdi alguns momentos. Mas eu também não tive saco para ver o desfile todo, não. Mas É. sempre me emociona muito. A Marta sabe disso, minha mulher. Toda abertura de Olimpíadas eu choro. Não choro copiosamente, né? Não choro, não alago a sala, mas fico com lágrimas nos olhos, aquela junção das pessoas, sabe, em paz, procurando outros objetivos, tentando viver em comum. Aquela coisa sempre me emociona muito, porra. Ô, Novaes, você falando nessa Você está questão. bem aí, né? Deixa eu só fazer um Fala. comentário. Melhorou a sua imagem, pô. Você agora ficou com uma imagem semelhante à minha. Você estava olhando de cima, estava debruçado em cima da, Mas você da sabe imagem. que isso daí foi consequência de uma observação da minha filha Sara, né? Eu tenho duas filhas, a Rebeca, que mora em Connecticut, e a Sara, que mora em Washington, D.C., mais propriamente numa cidade próxima, chamada Alexandria. E ela me disse, eu tinha que mudar a posição para ficar exatamente como você. Mais ou menos tem que olhar a câmera tem que me ver de cima para baixo, ou pelo menos um Isso. pouco de cima, e da maneira como eu achava, porque aonde eu moro, em Connecticut, eu tenho uma tela grande e embaixo dessa tela grande é que entra o computador, e eu não percebo que eu estou por cima do computador. Agora que eu me chamaram a atenção, hoje eu estou aqui nessa Mas casa ficou bem aqui. melhor. Ficou É, bem melhor, não tenha dúvida, bem melhor. Eu não então, sabia por que você estava debruçado em cima da imagem aí, mas eu recebi essa colaboração, agora eu vou procurar agir de acordo. Mas outra coisa interessante, você estava falando aí em refugiados, em imigrantes, quantos que você falou refugiados aí ao redor do mundo? 10 milhões. Que saem da África, que saem da Ásia e vão para os países mais ricos, como a Europa, né? Uma coisa Daqui notável. também, né? Daqui das Américas também. Exato. Mas uma coisa notável, eu estava conversando hoje com um dos meus netos, e eu estava dizendo, eu me lembro muito bem, em 1958, na Copa do Mundo, o Brasil jogou com a França. E os franceses eram 10 brancos, 11, perdão, time de futebol completo, não é? Houve até aquele lance em que o Vavá quebrou a perna de um dos franceses, o Jonquet, e naquela ocasião não havia substituição, né? A França ficou com 10 homens em campo, o Brasil acabou ganhando, se não me engano, o marcador foi de 5-2 e tal. 5-2. Né? Apesar dos franceses terem o Just Fontaine, O que foi o Gisto artilheiro Fontaine, que da foi Copa. artilheiro da O Copa. artilheiro da Copa. É. Exatamente, mas todos brancos. Hoje você olha a seleção da França, de 11 jogadores, nove são negros, só tem dois brancos da seleção da França. E por isso a Argentina estava debochando dos Foi. franceses, né? E a Argentina já se envolveu em outra confusão, dessa vez a seleção olímpica da Argentina, justamente criou um mal-estar dos nossos caros irmãos com os países da África e da Ásia, no jogo com o Marrocos, se envolveram em mais uma confusão. Mas é uma coisa curiosa, como hoje você vê essas seleções europeias todas dependendo Das desses colônias, dos das antigas descendentes colônias. É. das antigas colônias de imigrantes que foram para lá. Mesmo a Alemanha, você vê hoje jogadores. Por falar, hoje o Brasil já perdeu da França no basquete. No basquete também, a França, como depende hoje
dos descendentes desses imigrantes. Inclusive esse Wembanyama, que é uma sensação, ele joga Pô, aqui que tem nos Estados 3 metros de altura. Ele joga no Na Spurs, NBA. ele joga na NBA, ele É. joga no Spurs, onde o nosso, o Thiago, como era aquele jogador brasileiro que já foi pivô aqui Thiago do Splitter. Spitzer, exatamente, Splitter, é. 2 metros e 24 de altura, não É é verdade. brincadeira. É, E é aí, verdade. É. Mas é também, ó, você vê que foram os países colonizadores que estão cheios de pretos. é, Né? É a Inglaterra, é a França, é a a inglesa Holanda, hoje é a Holanda também, não é? Porque tem Holanda, aqui é, essas ilhazinhas aqui no Caribe, por aqui por perto ainda até hoje. Quer dizer, esses países que colonizaram, e é uma coisa curiosa, porque eu acho que a gente já comentou isso em outro programa até, que eu falo do efeito bumerangue, essa coisa da imigração, dos caras atravessarem o Mediterrâneo e invadirem e aterrissarem nos países europeus que antes, que no século passado, no século retrasado, foram lá colonizar e esquartejar a África. Foi um negócio inteiramente desumano, que esses países dividiram a África a seu bel prazer, sem considerar as etnias, sem considerar os valores tribais, cortaram as tribos ao meio, botaram metade para a Bélgica, metade para a Alemanha, metade para a Itália, metade. Uma loucura, pô. Então, eles estão pagando por isso. Estão é. pagando por isso os colonizadores. A volta agora no efeito bumerangue desses caras todos atravessando o Mediterrâneo para invadir lá a Europa. Olha, nós estávamos falando, eu me lembrei agora, eu acho que o nome do nosso caro Thiago, que jogava no San Antonio Spurs, onde joga hoje o Embaíba, era Thiago Splitter. Thiago Splitter, foi o que eu te Splitter, falei. Pô. Thiago Hoje, se não me Splitter. engano, ele é auxiliar técnico da seleção brasileira de basquete. Isso, ele apareceu, inclusive, na televisão durante o jogo. A gente via lá o banco e ele falando lá. Ele estava até bastante exaltado, estava em pé ali, falando, exaltando. Você vê aí os jogos do Brasil? Você chega a ver? Porque não Não, devem transmitir. aqui Aí os Estados Unidos não vão eu acho transmitir os que jogos do acho que Brasil. sim, se o Brasil chegar à final de Ah, basquete, sim, sim, eu sim. não Quando acredito. jogar com os Estados Unidos, vão aparecer. Por jogar contra os Estados Unidos, aí aparece. Fora isso, não vai acontecer. Quer dizer, já perdemos para a França no basquete masculino, perdemos para a Itália no basquete masculino também. Parece que aqui no futebol feminino ganhamos, né? E vamos ver o que vai. O que Ganhamos da Nigéria, de 1-0. Agora me diz o seguinte: como é que você sabe dos resultados? É pela televisão, é pelo rádio, é pelo jornal, é sempre os pela resultados internet? consultando o computador, porque aqui Ah, ninguém bom, é pela fala. internet que você sabe dos resultados do Brasil. Pela internet, porque aqui, em matéria de Olimpíada, o Brasil inclusive Não, claro, na claro. tábua de medalhas, eu estava vendo hoje, como sempre, são aqueles suspeitos habituais, né? China, Austrália, Estados Unidos. A Rússia foi para escanteio, a Rússia hoje não aparece mais em Jogos Olímpicos, sob diversas alegações, doping ou invasão da Ucrânia. Ou não vai, se invadir outros países fosse motivo para não participar das Olimpíadas, os Estados Unidos não participariam de Olimpíada nenhuma, Sim, claro. não é? Isso se os Estados Unidos tivessem o poder de Honduras. É. Né? Aí sim, aí provavelmente iam jogar os Estados Unidos para escanteio. Agora, você acha que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que pode fazer e acontecer aí, como tem feito, aliás, como tem É. feito, que nada lhe acontece, pô. É um É. negócio inacreditável, é inacreditável. Mas está havendo um profundo desgaste aí nessa superioridade, nessa hegemonia, né? E por mais que eles tentem agora, eles ficam tentando evitar que a China cresça demais. E no próprio Estados Unidos, eles parece que eles proibiram aí de alguma plataforma chinesa entrar aí. Acho, não sei se era o TikTok ou alguma Estão em coisa. guerra, estão em guerra. Quer dizer, aí Há um grande temor aqui contra o que eles consideram uma influência chinesa muito grande. O TikTok está nessa. Já que a gente falou em Botafogo, para terminar, o nosso tempo está acabando, eu quero dizer o seguinte: o Botafogo continua tendo seus jogos transmitidos em inglês para o exterior, pelo nosso é. caro Rob Porto, né? O nosso amigo Rob Porto. Aham, E aham. o Botafogo está ficando famoso no mundo inteiro, não vai? Que maravilha, isso é muito bom. Isso aí é obra do Texton, né? Do nosso aí,
administrador, do nosso milionário aí que compra e vende Exatamente, o homem jogadores. que investiu aí no futebol brasileiro. Novaes, vamos ficando por aqui. Até a próxima semana voltaremos a conversar. Valeu, querido. Sexta-feira a gente se fala. Sexta-feira, um abraço para você. Outro para você. Tá, tchau, Tchau, tchau. tchau.